Shabbat Shalom a todos. O tema da mensagem dessa semana, dessa Parashá número 7, Vayetze, e saiu, é instabilidades nos relacionamentos. Instabilidades nos relacionamentos. Senhor nosso Pai, eu te dou graça pelo teu amor, pela tua bondade, e lhe peço que o Senhor possa me capacitar a passar essa mensagem do teu jeito, do teu modo, que a tua palavra possa entrar e permear os corações dos meus irmãos, das minhas irmãs, em tudo aquilo, Pai, que se faz necessário para que haja transformação para o nosso próprio bem. É o que eu lhe peço, muitas instruções importantes. E certamente, Pai, nós temos trechos nessa instrução que é aplicado na vida de cada pessoa. Primeiro na minha e depois na vida dos meus irmãos. Me ajude, me capacite a passar exatamente o que o Senhor tem para que seja passado com amor proveniente do Senhor. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Instabilidades nos relacionamentos. O desejo das pessoas, eu acredito que da maioria, é terem os seus relacionamentos pessoais, os seus vínculos estáveis. Entretanto, as situações, os planos pessoais, os objetivos das pessoas mudam. E as pessoas tendem a remover das suas vidas tudo aquilo que de alguma forma, no entendimento dela, pode atrapalhar os seus planos e produzir algum tipo de frustração. O Senhor espera que entre as pessoas que dizem temer o santo e sagrado nome dele, haja unidade em toda e qualquer situação. E unidade entre todas essas pessoas com Yeshua, o Mashiach, que está unido a Hashem. Hashem, quem se importa sim e cuida com zelo e muito amor da nossa vida. Entretanto, não podemos esquecer que nós somos responsáveis pelas nossas tomadas de decisões. Nós temos responsabilidade, sim, com outras vidas, é claro. Devemos cuidar uns dos outros com amor, sem interesses outros, mas não podemos nós decidirmos o que as outras pessoas devem ou não fazer, como elas devem ou não proceder. Não podemos tomar decisões por outras pessoas. Isso é pessoal e não pode ser transferido para outra pessoa. Mas se lembrarmos e buscarmos o Senhor em oração, através da Escritura Sagrada, nós poderemos receber bons conselhos do Senhor para a nossa tomada de decisão. Hashem nos convida a dilatar o nosso coração para amá-lo sobre todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos. E quando estes dois mandamentos estiverem bem estabelecidos na nossa vida, os nossos relacionamentos pessoais estarão solidificados na rocha. Não haverá espaço para divisões nos casamentos
e nem espaço para divisão em nenhum outro relacionamento pessoal. E ainda que a outra parte não conheça nem tema o nome sagrado de Hashem, o Senhor mesmo vai cuidar para que você não sofra nenhum dano, nenhum prejuízo. Mas é importante entender, você precisa fazer as coisas corretamente. Faça a sua parte. Decida você pelo Senhor. As pessoas são diferentes entre si. Tiveram experiências de vida diferentes. Então, existem situações onde as relações afetivas, relações pessoais, podem ser abaladas. E quando isto ocorre, produz um terrível sentimento de insegurança, sofrimento e dor para a pessoa que entregou seu coração com sinceridade. Nessa paraxá número 7, Vaetze, e saiu. Yaakov, jurado de morte por seu irmão Esav, para preservar a sua vida, teve que sair da sua casa. Deixou tudo para trás. Deixou seus pais, deixou sua família, seus amigos. Yaakov deixou toda a referência que ele conhecia como lar. Deixou todos os bens que teria como herança nas mãos do seu irmão Esav. E por instrução de Rivka, sua mãe, seguiu para a casa do seu tio Lavan, na terra de Padã Arã. Fragilizado emocionalmente, sozinho, cansado, Yaakov, no seu caminho, deitou e dormiu. E encontrou-se em sonho com Hashem no Monte Moriá, no mesmo local onde posteriormente foi edificado o templo sagrado do povo de Israel, na cidade de Jerusalém. E Hashem prometeu que estaria com ele e o guardaria onde quer que ele fosse, e que o traria de volta para aquela terra. Mesmo nós tendo uma boa palavra de Hashem sobre o nosso futuro, ainda assim nós podemos sofrer. Yaakov havia deixado seus pais para trás, estava abalado emocionalmente, com dúvidas no seu coração, abalado fisicamente, cansado. Mas ele seguiu confiando no Senhor. No meio da solidão que ele enfrentou, Yaakov foi acolhido por seu tio, irmão da sua mãe, Lavan. O primeiro encontro deles, de Yaakov com o tio, havia sido estruturado sobre um grande amor efetivo. Com beijos, abraço, que alegria! Lavan buscava o bem-estar do sobrinho. Depois de um mês de convívio, vendo Yaakov trabalhar duro, firme, sem reclamar e sem receber nenhum salário, Lavan ficou constrangido e não concordou que Yaakov permanecesse em sua casa trabalhando a troco de muito pouco ou nada, somente pela moradia e pela comida. Lavan, um tio que se mostrou amoroso e que buscava os interesses de Yaakov, pediu para que Yaakov definisse o seu próprio salário. Escolha,
quanto você deseja receber. E como? Então Yaakov decidiu que por 7 anos de trabalho receberia Rahel, sua prima, em matrimônio. E Lavã concordou. Yaakov havia acabado de conhecê-los. Com 1 mês de convivência, apenas decidiu fazer um contrato de risco e de longo prazo. Yaakov trabalhou e prosperou muito o seu tio Lavã. Mas alguma coisa aconteceu. Mesmo Yaakov sendo correto com relação a Lavã, seu tio, de alguma forma se desgastou essa relação por parte de Lavã. Uma relação se tornou degradada. O que ocorreu não sabemos. Talvez Lavã tivesse uma expectativa maior, uma expectativa diferente com relação a Yaakov, e talvez não tenha sido atendido nessas expectativas dele, de alguma forma, não sabemos. O fato é, Lavã mudou com Yaakov. Vencido o período de 7 anos, o tempo de trabalho de Yaakov, estabelecido entre eles, para que Yaakov pudesse pagar o dote e se casar com Rahel, Lavã nem mencionava sobre o assunto. Esqueceu. Conveniente. A gente esquece o que para nós é conveniente. Muitas pessoas gostam muito de receber alguma coisa, mas se for para elas pagarem, elas nem querem conversar sobre o assunto. Se livre você das suas dívidas. E se você tiver que dever alguma coisa para alguém, que seja apenas o amor. Yaakov precisou cobrar o seu tio Lavã para receber o seu pagamento. Quase teve que colocar ele no Serasa. Lavã enganou Yaakov e entregou sua filha Léia em casamento. Talvez isso tenha ocorrido por causa da lei de ação e reação que nós já conhecemos, que existe nesse universo, em função de Yaakov ter concordado com a sua mãe de enganar o seu pai, Yitzhak. Lei da ação e reação. Se você tem um mau hábito, preste atenção, se você tem um mau hábito de mentir, ainda que seja, como diz aí, expressões populares, para se justificar, mentirinhas brancas. Mentira é mentira, irmão. Não importa. Se você tem um hábito de mentir, um mau hábito de mentir, ou enganar as pessoas, a mentira ou o engano vai te alcançar. Tenha certeza do que eu estou te falando. Vão mentir para você, vão te enganar. Lembre-se, lei da ação e reação. Não é o desejo meu. Eu também estou sujeito a esta mesma lei. Yaakov descobriu que foi enganado e cobrou Lavã o que eles haviam combinado. O casamento de Yaakov deveria ser com Rahel e não com Léia. Isso foi o estabelecido. Lavã então estabeleceu que entregaria Rahel em casamento para Yaakov na semana seguinte,
desde que Yaakov concordasse em trabalhar para ele por mais 7 anos. Labão gostou de enriquecer, mas estava maltratando a galinha dos ovos de ouro. Yaakov concordou, aceitou a proposta de Labão. Ele estava apaixonado por Raquel. E cada ano que passava, a relação de Labão para com Yaakov piorava. Se degradava. Yaakov sofreu prejuízos, mas ele não voltou atrás na palavra dele. Vencidos os prazos de pagamentos, Yaakov estava disposto a deixar aquele lugar com a sua família, sem ter nenhum outro bem. Mas seu tio Labão insistiu e não deixou Yaakov partir. E fez a ele uma nova proposta para que ele pudesse escolher novamente como seria o seu pagamento. E Yaakov escolheu trabalhar para ter o seu próprio rebanho. O tempo passou e Labão seguiu mudando para pior. E mudou a forma de pagamento de Yaakov 10 vezes. Mas o Senhor não permitiu que Yaakov fosse prejudicado em absolutamente nada. Mas que Yaakov prosperasse. Então, estão tentando, de alguma forma, te prejudicar no seu trabalho? Seja você correto, correta. Não volte atrás na sua palavra empenhada. Se empenhe ainda mais e faça o seu melhor com amor, com confiança no Senhor, que é poderoso para te fazer prosperar ainda mais em um ambiente de perseguição. O relacionamento de Labão para com Yaakov seguiu deteriorando ao longo dos anos, inclusive gerando raiz de amargura entre seus cunhados. Contamina, passa de um para o outro. É uma enfermidade. Até que se tornou insustentável. Eu acredito, particularmente, até com risco de morte. Não foi Yaakov que mudou com seu tio, ou com as outras pessoas, mas foi o tio, os cunhados de Yaakov, que haviam mudado com ele. O que podemos fazer quando uma relação se desgasta dessa forma? Como devemos agir em situações que estão completamente fora daquilo que nós gostaríamos, fora do nosso desejo, fora da nossa vontade? O que podemos fazer quando o relacionamento caminha a passos largos para a inimizade? A Torá nos ensina muitas coisas valiosas para evitarmos de passar por esse tipo de situação. E também instruções para as pessoas que estão, nesse momento, atravessando uma situação de instabilidade, com pendências em algum relacionamento, como Yaakov experimentou. Primeiro, conheça as pessoas com as quais você está se comprometendo. Yeshua, nosso Mashiach, conhecia o coração das pessoas através da Ruach HaKodesh. Como lemos no livro de Yohanan, João, capítulo 1,
versículo 43 a 51, onde Yeshua afirmou que Natanael era um verdadeiro filho de Israel e que nele não havia nenhuma falsidade, nenhum dolo. Que possamos buscar esse testemunho da parte do Senhor para a nossa vida. Yeshua aprendeu a olhar para as pessoas através dos olhos de Hashem, da forma que Hashem as vê. E precisamos aprender a estar sensível à voz, às instruções do Senhor, para não sermos enganados pelas nossas impressões. Se tivermos o testemunho de Yeshua através da Ruach HaKodesh sobre a vida de uma pessoa, certamente você não será enganado nem confundido sobre aquela pessoa. Porém, se o seu objetivo é fazer algum projeto pessoal, não importa qual seja, tirar algum proveito em seu próprio benefício com a vida de outra pessoa, sem que Hashem tenha falado nada para você, cuidado. Você pode estar navegando com seu barco furado em águas profundas, águas perigosas. Situações que você pode expor à sua própria vida. Quando a questão envolve algum tipo de associação, não importa qual seja, precisamos agir com muita cautela, até que tenhamos a direção correta e bem estabelecida pelo Senhor para as nossas ações. Yaakov estava apaixonado por Rahel. Eu acredito que deva ter sido amor à primeira vista. Olhou, apaixonou. E assumiu um compromisso de 7 anos com seu tio Lavan, com base em apenas 1 mês de convivência com ele. Yaakov olhou seu tio e viu uma oportunidade de usá-lo para resolver o que ele queria. Apesar de Yaakov e Lavan serem parentes de sangue, após 7 anos de relacionamento, Lavan, o tio de Yaakov, mudou para com ele. Cuidado com os teus desejos. Cuidado com os teus planos pessoais para com a vida de outras pessoas. Pessoas fazem planos, se casam ou fazem sociedade sem se conhecerem pelos olhos de Hashem, acreditando que tudo vai dar certo com base em impressões pessoais, de relações superficiais. E enfrentam um problema que elas não precisavam enfrentar, com prejuízos emocionais e muitas vezes com prejuízo financeiro. Lavan se tornou um homem cheio de direitos. Enganou Yaakov no direito adquirido e pago por ele. Ele pagou. Com 7 anos de trabalho para ter Rahel como esposa, mas não levou. Lavan, após 7 anos, era outra pessoa. E apesar de reconhecer o Senhor na vida de Yaakov, ele não era e nem se tornou temente ao nome sagrado de Hashem. Sinais. Você vai continuar fazendo um negócio com quem já te enganou? Preste atenção. Nós precisamos aprender a buscar de forma contínua da parte de Hashem
sobre os nossos projetos e planejamentos de longo prazo, os projetos de planejamentos futuros, principalmente quando esses projetos envolvem a vida de outras pessoas de alguma forma. Busque saber do Senhor o caminho a seguir para que você possa ser bem-sucedido. É o que o Senhor tem para cada um de nós. Outras pessoas podem mudar conosco, mas Hashem permanece o mesmo. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. No entanto, pelo fato de eu, Adonai, não mudar, vocês, filhos de Jacob, não serão destruídos. Conheça as pessoas antes de realizar vínculos de projetos de vida para com elas. Aprenda com seus próprios erros. Busque ver as pessoas pelos olhos de Hashem. Este é o único modo de não sermos enganados, nem tampouco confundidos. Aparências não demonstra a essência e o caráter de ninguém. Porém, os frutos da vida de uma pessoa, sim, mostra a qualidade daquela árvore. Estejamos nós atentos aos sinais, são muitos, porque o Senhor deseja para nós somente o bem. Que possamos estar percebidos para não sermos enredados nos nossos próprios projetos e desejos para com a vida dos outros. Segundo, cumpra a sua parte. Labã não entregou o que Jacó havia adquirido e pago, e depois mudou o salário de Jacó por 10 vezes. Mas todas as vezes que Labã mudou o salário de Jacó, alterando a cor do rebanho que pertencia a Jacó, ele, Jacó, nunca se levantou contra Labã, discordando dos novos termos apresentados pelo tio. Termos injustos. Em uma relação que as coisas mudam para pior, proveniente da outra parte, nós precisamos aprender a manter a nossa posição firme e não voltar atrás. Ainda que tenhamos que sofrer algum prejuízo, algum dano. Matitiarro, Mateus capítulo 5, versículo 37. Mas que o sim de vocês signifique apenas sim, e o não seja não. Qualquer coisa além disso tem origem no maligno. Você é filho de quem? 1 Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7, versão da UJB. Já, portanto, é uma total derrota para você ter demandas um contra o outro. Por que não sofrer o mal? Por que não sofrer ser enganado? O Senhor vai te defender. Mas se você se levantar para se defender, você vai seguir sozinho. E provavelmente vai se frustrar ainda mais. Não, eu não. Eu não vou aceitar ser enganado. Eu não vou sofrer nenhum dano. Eu não. Já que não tem justiça nessa terra, então eu mesmo farei justiça com as minhas próprias mãos. Cuidado. Cuidado.
Não é isso que o Senhor tem para nós. Não é isso que as Escrituras ensinam. Seja você correto e faça a sua parte. Faça o seu melhor enquanto você tem oportunidade para isso. Através da nossa ação correta, sempre poderá ser criado uma oportunidade de reconciliação. A decisão é sua. Yaakov decidiu cumprir a parte dele, aceitou as mudanças impostas no seu trabalho pelo seu tio, e ele não reclamou. Não entrou em debate, não entrou em embate, não entrou em contenda com Lavan. E aceitou sobre a vida dele o dano. Yaakov confiava em Hashem, o Deus de Abraão e de seu pai Isaac, que defendeu e livrou Yaakov de sofrer o dano e o abençoou ainda mais. Porém, Lavan decidiu seguir no caminho da mentira, do engano, no caminho da ruptura. O fato de uma pessoa ter mudado com você, não cumprindo com a palavra dela, não deve fazer com que você reaja da mesma forma para com ela. Mantenha sua posição, siga fazendo com amor o que é correto. E você verá o sobrenatural de Hashem. Cumpra com o que os seus lábios se empenharam em fazer. Agindo dessa forma, ainda que o mal se levante contra a nossa vida, certamente Hashem se levantará para nos defender e nos honrará. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Portanto, humilhe-se sobre a poderosa mão de Hashem, para que no tempo certo ele os exalte. Uma promessa. Se você fizer, você vai poder ver realizado na sua vida. Terceiro, busque conselho. Busque conselho. É muito importante em uma relação que foi abalada, que você possa ter o conselho de pessoas de confiança e imparciais. Pessoas que desejam o seu bem, que possam atestar que o que você vê é o que de fato está ocorrendo. Yaakov, em primeiro lugar, recebeu o conselho de Hashem sobre o que ele deveria fazer. Ele podia ter saído de lá antes? Poderia. Ele aguardou o tempo, ele sabia que o Senhor ia tirar ele de lá. Quando? Ele não sabia, mas o Senhor instruiu ele do que fazer, como fazer. E depois que ele tinha a palavra do Senhor, que ele deveria sair daquele lugar, ele consultou suas duas esposas, Leia e Rahel, filhas de Lavan, como duas testemunhas e conselheiras, e de como eles, juntos, em unidade, deveriam resolver aquela questão. Palavra de Hashem, busque as pessoas que você tem ao seu redor e converse com elas. Faça as coisas em unidade. Bereshit, Gênesis capítulo 31, versículo 3 a 7. Adonai disse a Yaakov: volte à terra de seus ancestrais para seus parentes. Eu estarei com você. Então Yaakov mandou chamar a Rahel e Leia e as fez vir ao campo onde estava seu rebanho. Ele disse a elas: pelo modo que seu pai olha para mim, percebo que ele sente algo diferente ao meu respeito. No entanto, o Deus de meu pai
está comigo. Vocês sabem que eu servi o seu pai com toda a minha força, e que ele fez pouco caso de mim e alterou meu salário 10 vezes. Deus, porém, não lhe permitiu prejudicar-me. E é importante que a gente saiba com quem nós vamos buscar os nossos conselhos. Por quê? Maus conselheiros podem levar a vida de uma pessoa ao caos. Isso ocorreu na vida do filho de Salomão, Roboão. Ele não deu ouvido aos sábios, e sim aos jovens. E isso fez com que a nação de Israel fosse dividida. Vocês podem ler os detalhes sobre isto no livro de Melahim Aleph, 1 Reis, capítulo 12. Recomendo que vocês façam essa leitura. Yaakov tinha uma direção do Senhor do que ele deveria fazer. E chamou suas 2 esposas para conversar. Relatou as impressões dele com sinceridade para elas, buscando o conselho delas para resolverem aqueles problemas juntos. Desse modo, todos seguiram ali em unidade. Nossa prioridade deve ser fazer o que Hashem determinou sobre a nossa vida. Porém, é importante fazermos o que o Senhor nos ordenou em unidade com o nosso cônjuge, em unidade com a nossa família, porque Hashem não deseja que ninguém seja arrastado para fazer nada nessa terra, mas que tudo possa ser feito com amor e alegria, em unidade. Yaakov confiava no Senhor e estava unido com sua família. Busque sempre pelo conselho de Hashem para suas decisões. Esteja em unidade, em concordância com a sua família. Busque pelos conselhos de outras pessoas que possam te ajudar nos momentos difíceis. Se forem pessoas tementes do nome de Hashem e que vão orar por você e com você, muito melhor. Certifique-se que todas as instruções estejam em conformidade com as instruções da Torá. Busque pelo selo da Shalom no seu coração, o selo da aprovação do Senhor, no caminho a seguir, e siga em frente, sem olhar para trás. Ainda que esta decisão pareça loucura aos olhos de outras pessoas. Quarto, não fuja do problema. Normalmente, quando as pessoas têm um problema relacional, a primeira coisa que ela deseja é desaparecer, virar fumaça, sumir, fugir daquela situação. Bloquear as pessoas primeiro no seu coração, depois nas redes sociais. Desaparecer do mapa. Yaakov no passado havia fugido do irmão Esav, que desejava matá-lo, e agora havia tomado a decisão de fugir do sogro. Será que o Senhor tinha para ele sair de lá fugido? Eu não sei. O Senhor tinha para ele sair de lá. Mas eu não sei se era para sair fugido. Não faça você coisas escondidas, coisas ocultas do seu cônjuge, dos seus filhos. Não esconda você o seu coração do Senhor. Essas situações, elas nunca são vistas com bons olhos. Yaakov tomou a decisão de fugir do sogro.
E ele não foi visto com essa ação com bons olhos. Yaakov, um homem que não desejava ter embates com ninguém, fugiu mais uma vez do problema. E estava voltando para resolver um problema que havia ficado pendente. Olha que loucura. Muitas vezes podemos ter o desejo de protelar alguma conversa que não gostaríamos de ter com alguém, principalmente se tivermos tido alguma experiência ruim, alguma experiência desagradável, seja ela real ou apenas no nosso imaginário, no nosso entendimento, com alguém anteriormente. Não importa. O sentimento de rejeição, ele é grande. E muitas coisas ruins podem ocorrer dentro de um relacionamento debilitado. Casais podem enfrentar problemas e podem tomar a decisão errada de não mais se conversarem. E passam a viver na mesma casa como se fossem dois estranhos. Cada qual acreditando no seu engano que tem os seus direitos. Ah, não, comigo não. Não mais. Não consegue reconhecer que precisam de ajuda. Casa sem pão. Todo mundo grita. Ninguém tem razão. Sofrem e protelam encontrar juntos, em unidade, uma solução que seja proveniente do Senhor. E com estas ações ampliam ainda mais a divisão que prejudicam sua saúde física, sua saúde emocional, prejudica sua vida espiritual, prejudica a vida de pessoas amadas ao seu redor, dos filhos, dos pais, dos irmãos, de todos da família, de alguma forma. E todos sofrem. Orgulho. Pise você no seu orgulho. As pessoas são diferentes em muitos aspectos, irmãos. Mas precisamos amar ao Senhor sobre todas as coisas e as outras pessoas como a nós mesmos. E assim nós vamos conseguir subjugar as nossas diferenças. E nós vamos somar o que cada pessoa tem de melhor. Yaakov fugiu dos conflitos com seu sogro. E estava voltando para resolver os conflitos que havia ficado pendente com o seu irmão. Está lá. Cuidado com os conflitos que você deixou pendente. Eles podem te alcançar. Eles podem vir ao teu encontro. Ou você pode ter que ir ao encontro deles para resolver. E eu vou dizer algo importante para você. Preste atenção. Melhor que você resolva nessa vida. Quando o sogro de Yaakov soube o que ocorreu, ele ficou indignado. E iniciou uma perseguição, uma caçada a Yaakov. Provavelmente para matá-lo. Fugindo da morte de um lado e correndo em direção da morte do outro. Hashem interveio e eles fizeram uma aliança. Uma aliança de divisão, mas entraram num acordo. Você não passa para cá, eu não passo para lá. Eu te odeio, isso não vai mudar. Mas fizeram uma aliança, um acordo, uma aliança de divisão. Mas chegaram num acordo. Você não vem mais para cá, eu não vou mais para lá, está tudo certo. As crianças cresceram lá, não tiveram mais contato com o avô não teve mais contato com os netos. Será que o senhor tem isso para a sua vida? Mas ele teve que acertar para voltar. Acertar. Não, aquilo não podia ficar pendente. Ele tinha que acertar.
E com Labã não havia acordo. E ali, eles acertaram dessa forma. Eles tinham que acertar as diferenças que haviam ficado pendentes. E agora, Yaakov estava voltando também para acertar as diferenças com Esav. Não adianta postergar as soluções, protelar. Não adianta protelar soluções para os conflitos relacionais, porque em algum momento, de alguma forma, eles poderão te alcançar. Com o desejo de te matar. É melhor você ceder e resolver todas as questões de relacionamento que você deixou pendente na sua vida, enquanto você está a caminho nessa terra. Não protele as coisas. Efésios capítulo 5, versículo 16. Usem bem o tempo, porque os dias são... E está piorando a cada dia. Vocês sabem o que eu estou falando. Você vai esperar a outra pessoa morrer para você querer acertar a sua vida com ela? Que você possa meditar na oportunidade que o Senhor está concedendo nesse lugar hoje, sobre as nossas vidas. Viva pela Escritura Sagrada e traga tudo à luz da palavra de Hashem. Tenha coragem você de expor seu ponto de vista. Peça perdão e não deixe dúvidas sobre a sua intenção. Seja claro. Quero ficar rico com você, com seus dons, com seu talento. Não engane ninguém. Pelo menos a outra pessoa vai estar sabendo. Você não vai ter nada oculto, nada escondido para Satã tomar propriedade sobre a sua vida. E aproveite as oportunidades para promover e propagar a Shalom de Hashem. Quinto, não seja autossuficiente. Mislei, Provérbios, capítulo 3, versículos 5 a 6. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele, Hashem, endireitará as tuas veredas. Os tempos são maus sobre a terra, irmãos. E o nosso entendimento pode nos conduzir a tomarmos decisões em direção ao erro, para um engano. E, em algumas situações, a decisão poderá ser irreversível. Ah, mas Hashem é poderoso para reverter qualquer coisa. Isso é verdade, ele é poderoso, ele pode. Mas eu receio que ele não vai quebrar as regras que ele estabeleceu. Não vai quebrar. E existe sim escolhas que trará resultados irreversíveis sobre a vida das pessoas. Tenha você entendimento sobre isso de uma vez por todas. Preste atenção, não podemos mais seguir confiando no nosso próprio entendimento. As pessoas normalmente, no seu entendimento, pensam que pode encontrar soluções para os seus problemas sozinhas. Pensam que sabe o que deve ser feito baseado em experiências no passado. Ah, eu já vi essa história, já sei onde isso vai dar. Porque elas foram treinadas de alguma forma por alguém ou por alguma coisa, eu não sei ao certo.
E assim, muitas pessoas seguem no curso de suas vidas sendo enganadas. Correndo em direção à morte, acreditando que está correndo em direção à vida. E isso está se tornando um perigo cada vez maior para a vida dessas pessoas. E até para outras vidas ao seu redor. Que o Senhor nos livre do nosso próprio entendimento. E que possamos confiar somente em Hashem, que não pode nos revelar todas as coisas. Por quê? Por que ele não pode? Ele fala o motivo. Muito gostaria de te falar, mas vós não podeis suportar. É por isso que ele não pode revelar todas as coisas. Não estamos prontos para ouvir. É muito difícil admitirmos. É muito difícil. Reconhecer que não sabemos decidir nada corretamente. Nada é nada. E aprender a depender de Hashem para nossas tomadas de decisões nessa vida. Nós queremos fazer as coisas... Fazer. A gente quer ver as coisas acontecerem. E o que surgem? Problemas. Para cada uma solução, 2 novos problemas. Você já parou para observar? Quando Hashem nos instrui a fazer alguma coisa, nós podemos ter sim algum problema. Só que Ele está à frente, abrindo caminho e nos guardando por todos os lados. E muitas vezes Ele vai prover a solução de problemas que a gente nem sabe. Nem se tornaram, nem passaram do mundo espiritual para o mundo físico. E a gente nem sabe. É importante a gente estar em obediência às instruções do Senhor. Estamos vivendo em uma geração touchscreen. Aperta aí, que é a resposta. Uma geração do micro-ondas, onde tudo precisa ser rápido, automático. E nós não gostamos de esperar por nada. Não gostamos de esperar por respostas. Se estamos fazendo alguma pesquisa e surge a famosa bolinha, em segundos a gente abandona aquele site. Sem dó e sem nenhuma misericórdia. Demorou, já era. Porque queremos ter as nossas respostas para tudo e para ontem. De tudo que nós desejamos. Hashem sabe o tempo certo para cada coisa. E o modo. Hashem instruía Moshe do que fazer. Moshe sabia o que fazer. E sabe o que ele fazia? Senhor, eu confio no Senhor. É para fazer aquilo agora? Ou eu tenho que esperar mais um pouco? A gente precisa ter total dependência do Senhor. Ele vai falar. E as pessoas que não conseguem ouvir audivelmente, ela vai ter tanta certeza no coração que ela não vai ter dúvida do caminho a seguir. Eu sei o que eu estou falando. Precisamos saber esperar. Precisamos mudar esse padrão. Nós somos formatados a não esperar. E nós precisamos ter cuidado com essa nossa ansiedade, desejar as coisas no nosso tempo e no nosso modo, para nós não abandonarmos o Senhor, quando no nosso entendimento a resposta está demorando. A resposta do Senhor para a nossa vida pode ser sim, pode ser não, pode ser espere, e não tem tempo certo. Yaakov estava trabalhando para o seu tio Lavan e recebeu uma instrução de Hashem para voltar para a terra de Israel. Estava em obediência a Hashem.
que o guardou e o protegeu no seu retorno, dando um sonho a Lavano. Se você está com algum problema relacional pendente com alguém, seja com seu cônjuge, com seus filhos, com algum familiar, algum parente, algum amigo ou irmão, ou até mesmo alguma pessoa estranha do seu trabalho, pessoa que ainda não conhece o Senhor, não importa. Você precisa compreender que o seu entendimento, o seu raciocínio lógico limitado, o seu orgulho ferido, não vai te ajudar, não vai a resolver o problema. E pior, você pode estar errado nas suas impressões de certeza. Eu tenho certeza. E você pode estar enganado na sua certeza absoluta. E você vai descobrir isso. Como é que você vai se sentir? Você vai chorar. Você precisa disso? Cuidado com as suas certezas. Principalmente se o seu emocional, por algum motivo, estiver comprometido. Talvez em função de um desejo muito grande que não foi realizado, entre outras coisas. Precisamos reconhecer que Hashem, através de Yeshua, pelo poder da Ruach HaKodesh, é poderoso para corrigir e endireitar todas as nossas veredas, fazer um caminho novo, onde não existe caminho. Se necessário for, abrir até o mar para você passar. A muralha da China é considerada pela ciência como uma entre outras supostas maravilhas do mundo. Mas ela tem um ponto final. A muralha da China tem um ponto final. E termina exatamente quando ela chega no mar. Hashem, pelas nossas vidas, vai muito além do mar. Muito além. Lembre-se disso. O que nos limita não limita a Hashem. Não existe problemas que não possam ser resolvidos por Hashem. Mas você precisa confiar e entregar o seu coração a Ele. Se humilhe a Ele. Pise no seu orgulho. E você verá o que Ele fará. Que o Senhor possa nos ajudar. Isso é tão difícil. Mas precisamos abrir mão das nossas impressões. E é aqui que está a dificuldade. Abrir mão do nosso entendimento, que pode enganar os nossos sentimentos. E precisaremos confiar com os nossos olhos fechados, como nós fazemos no Shema. Hashem deseja corrigir tudo o que se faz necessário ser corrigido na nossa vida, para o nosso próprio bem. Agora, se você tem certeza de sua posição, carregando com você inimizades pendentes para serem resolvidas, e Hashem não falou nada para você sobre isso, é muito provável, é muito possível que você esteja ainda errando o alvo. Resolva essas pendências com você, seu coração. Resolva essas pendências com o Senhor. Resolva essas pendências com as outras pessoas. Resolva o mais rápido possível para que Satã não tenha espaço para agir na sua vida e reter as suas bênçãos. Ah, Senhor, nada dá certo na minha vida. Por que será?
para fecharmos. Embora seja muito fácil de identificar quando alguém muda conosco, é fácil a gente identificar quando alguém mudou com a gente. Quando alguém nos fere, nos despreza, sabemos identificar rápido e facilmente quando as pessoas nos tratam mal. Não fazem caso das nossas vidas, não nos respeitam. Mas é muito difícil nós percebermos quando nós é que mudamos com uma outra pessoa. Nós não temos sensibilidades para isso. Todos nós, sem exceção, eu me incluo nisso. Nós mudamos para com Hashem continuamente. E para pior. Lemos um livro de Roché e Oséias sobre Efraim, que ele amava Hashem. Efraim amava Hashem, mas deixou a fidelidade e o temor se tornando irreconhecível. Hoje, a Ruach HaKodesh pergunta a cada um de nós, será que esta mesma situação não está acontecendo com a nossa vida? Com a minha vida, com a sua vida? Nesse momento, como está o seu compromisso com Hashem? A sua dedicação em estudar as Escrituras Sagradas? Ao levantar, ao longo do dia, ao caminhar, ao se deitar? Onde está a sua dedicação ao Senhor em orações? Onde o seu amor por Hashem? Onde está o seu amor sobre todas as coisas por Hashem? Será que o seu serviço a Hashem não se tornou cansativo? Enfadonho? Será que você não tem buscado o Senhor somente para resolver os seus problemas e dificuldades? Será que você tem buscado Hashem como você já fez outrora no passado, quando você o conheceu? Por que você deixou? Por que você mudou com o seu primeiro amor? Não deixe seu coração te enganar, não mais. Hashem jamais mudou com você. Yeshua HaMashiach está às portas. Que possamos identificar por que nós mudamos tanto com o Senhor em tão pouco tempo. Talvez não tenha nem dado 7 anos. Porque Hashem nunca nos fez nenhum mal. Por que nós mudamos então com Ele? Nós mudamos. Avalie a sua vida. Seja correto com você. E você vai descobrir que você mudou. Que possamos reatar a nossa amizade com o Senhor. É o desejo que Ele tem para derramar sobre nós o bem, para o nosso próprio bem. Principalmente em tempos tão difíceis, com tantas incertezas nessa terra. Que possamos avaliar nossa vida, reorganizar tudo o que ficou pendente, principalmente com relação ao relacionamento com outras pessoas. A palavra diz, Yeshua nos ensinou, que nós entrássemos em acordo com o adversário enquanto nós estamos a caminho. O que isso significa? Que Satã não tenha nada, absolutamente nada, para falar sobre você. É isso que isso significa. Ter uma conduta correta, uma conduta ilibada.
primeiro você para com o Senhor. Deixa o Senhor corrigir as suas veredas, os seus caminhos. Deixa Ele te instruir como resolver os problemas que ficaram pendentes, principalmente de relacionamento com outras pessoas. Faça isso urgente. Melhor que seja resolvido nessa terra, porque isso vai ter que ser resolvido de alguma forma, em algum lugar. Melhor que seja aqui. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, te damos graça pelo teu amor, pelos teus ensinamentos, pela tua palavra, pelas tuas ministrações. Dura essa palavra para o nosso próprio bem, porque o Senhor nos ama. Nos ajude, Pai, a identificar por que nós mudamos com o Senhor. Nos ajude a entender, Pai, o que nós precisamos resolver na nossa vida. Primeiro para com o Senhor sobre todas as coisas. E depois para com o nosso próximo. Nos ajude, nos instrua. Através da Tua palavra, em sonhos e visões, não importa. Inclina os corações, Pai, para que a gente possa ter nossas veredas corrigidas. Nós dependemos do Senhor. Nos perdoe. Nos perdoe. Colocar outras coisas, ou pessoas, ou situações sobre a nossa vida, com prioridade maior do que o Senhor. Nos ajude, Pai, a entender que nós somos rápidos para cobrar a mudança dos outros para conosco, mas a gente não consegue perceber a mudança que nós temos com o Senhor, que nunca mudou conosco. Nos ajude. Nós dependemos do Senhor bondoso Israel, é o que eu lhe peço. Deixe em Yeshua Mashiach, que assim seja.